Não é proteção. Vamos voltar ao operador de telemarketing do começo deste capítulo. A resposta óbvia à pergunta dele, você gosta de um bom copo d'água? É sim, mas tudo que você deseja é gritar, não! Depois de uma pergunta como essa, você sabe que o resto do telefonema será doloroso. Essa situação, em poucas palavras, torna transparentes as contradições inerentes aos valores que atribuímos a sim e não. Sempre que negociamos, não há dúvida de que queremos obter um sim, mas, de maneira equivocada, confundimos o valor positivo daquele sim final com o valor positivo do sim em geral. E, como não vemos o não como o oposto do sim, supomos que o não é sempre algo ruim. Nada poderia estar mais longe da verdade. Dizer não dá a quem fala um sentimento de segurança e controle. Quando fazemos uma pergunta que induz uma resposta não, nosso interlocutor sente que, por meio da rejeição, provou que está no banco do motorista. Bons negociadores recebem bem e até incentivam um sólido não para começar. É um sinal de que a outra parte está envolvida e pensando. Se você persegue um sim logo de cara, porém, o outro lado se torna defensivo, desconfiado e nervoso. É por isso que digo a meus alunos que, se estão tentando vender alguma coisa, nunca devem começar com: Você tem alguns minutos para conversar? Em vez disso, sugiro que perguntem: Esta é uma hora ruim para conversar? Nesse caso, ou recebem um sim, é uma má hora, seguido de uma sugestão de um bom momento ou de um pedido para ir embora, ou escutam um não, não é, e recebem a atenção total. Como exercício, da próxima vez que você receber uma chamada de um operador de telemarketing, anote as perguntas que ele fizer. Tenho certeza de que você constatará que seu nível de desconforto tem correlação direta com a rapidez com que ele empurra você para o sim. Minha colega Marty Evil Caesar foi quem primeiro me abriu os olhos para por que não era melhor que sim. Na época, Marty era coordenadora de negociação de crise do FBI em Pittsburgh. Ela era um dínamo e um gênio da negociação, o que lhe rendeu um enorme respeito tanto no FBI quanto junto à polícia local. Mas os seres humanos são invejosos por natureza, e seu supervisor imediato não era uma exceção. O sucesso dela o diminuía, e isso transformou-a em uma ameaça aos olhos dele. A inveja tomou conta desse supervisor quando a equipe de negociação de reféns do Departamento de Polícia de Pittsburgh pediu a Marty para participar do conselho de seleção de novos candidatos. Escolhê-la e fazer isso passando por cima de seu chefe era uma atitude sem precedentes. Então, o chefe decidiu tirá-la de seu cargo por ignorar suas obrigações normais, justificou. Na verdade, era por ser uma ameaça. Quando Marty se sentou com o supervisor para uma conversa oficial da demissão, tinha poucas opções.
Ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Marty me contou que considerou diversos cenários. Pensou em abordar diretamente a inveja do chefe e dissecá-la, ou explicar que, se ela continuasse realizando um bom trabalho, ele se beneficiaria junto ao FBI. Você não gostaria que seu escritório fosse respeitado pela experiência? Porém, quando se sentou diante dele, Marty recorreu a uma pergunta orientada para o não, e uma das mais contundentes que já ouvi. Você quer que o FBI fique constrangido? Disse ela. Não, respondeu ele. O que quer que eu faça? Reagiu ela. Ele se recostou na cadeira, uma daquelas de couro falso dos anos 1950 que rangem quando se muda de posição, então encarou-a por cima dos óculos e em seguida baixou levemente a cabeça. Ele estava no controle. Olhe, você pode continuar no seu cargo, disse ele, mas volte para lá e não deixe isso interferir em suas obrigações. Um minuto depois, Marty saiu dali com seu cargo intacto. Quando eu soube o que Marty tinha feito, pensei: caramba! Ao forçar um não, ela empurrou seu supervisor para uma posição em que ele tomava as decisões. Em seguida, alimentou os sentimentos de segurança e poder dele com uma pergunta que o convidava a definir o que ela deveria fazer. O importante aqui é que Marty não apenas aceitou o não, ela o buscou e acolheu. Em uma recente conferência de vendas, perguntei aos participantes qual era a palavra que mais os apavorava. O grupo inteiro gritou não. Para eles, e quase para todo mundo, não significa o fim da discussão. Errado. Não significa fracasso. Usada estrategicamente, é uma resposta que abre caminho. Chegar ao ponto de não mais se apavorar com a palavra não é um momento libertador que todo negociador precisa alcançar. Porque, se seu maior medo é o não, você não está em condições de negociar. Você é um refém do sim. Está algemado. Está acabado. Portanto, vamos despir o não. Ele é uma reafirmação de autonomia. Não é usar ou abusar do poder. Não é um ato de rejeição. Não é uma manifestação de teimosia. Não é o fim da negociação. Na verdade, o não, com frequência, abre a discussão. Quanto mais cedo você disser não, mais depressa estará disposto a ver opções e oportunidades que até então não eram visíveis. Quase sempre, dizer não impele as pessoas a agir. Elas sentem que se protegeram e então vem uma oportunidade de escapar. Desde que desmistifiquei o não para mim mesmo, descobri um certo fascínio nas ideias, percepções e no repertório que as pessoas constroem em torno dessa palavra de 3 letras. Para mim, é como assistir a um filme ou a um vídeo de música dos anos 1980 pela enésima vez.
Você pode se identificar com a experiência e, simultaneamente, estar consciente do fato de que a fila andou para todo mundo, incluindo você. Hoje, treino meus alunos a ver o não como ele é. Em vez de prejudicar a eles ou aqueles com quem negociam, o não protege e beneficia todas as partes em um diálogo. A negativa produz segurança e sentimento de controle. É requisito para um sucesso implementável. É uma pausa, uma cutucada e uma chance para o outro articular o que quer. Você pode constatar: o não tem muitas habilidades. Permite que os verdadeiros problemas venham à tona, protege as pessoas de tomarem decisões ineficazes e permite corrigi-las, faz as coisas irem mais devagar para que as pessoas possam aceitar livremente suas decisões e os acordos que fizerem, ajuda as pessoas a se sentirem seguras, emocionalmente confortáveis e no controle de suas decisões, faz os esforços de todos avançarem. Um de meus alunos de pós-graduação, um arrecadador de fundos para campanhas políticas, chamado Ben Ottenhoff, incorporou essa lição com sucesso. Durante anos, ele usou o tradicional roteiro de padrão sim para levantar fundos para candidatos republicanos ao Congresso. Arrecadador de fundos. Alô, posso falar com o Sr. Smith? Senhor Smith. Sim, é ele, arrecadador de fundos. Estou ligando do comitê XYZ e gostaria de lhe fazer algumas perguntas importantes sobre como você vê nossa economia hoje. O senhor acredita que a gasolina atualmente está cara demais? Senhor Smith. Sim, o preço da gasolina subiu muito e isso prejudica minha família. Arrecadador de fundos. O senhor acredita que os democratas são parte do problema nessa questão do preço alto da gasolina? Senhor Smith. Sim, o presidente Obama é uma pessoa ruim. Arrecadador de fundos. O senhor acha que precisamos de uma mudança nas próximas eleições? Senhor Smith. Sim, acho. Arrecadador de fundos. O senhor pode fazer parte dessa mudança. Pode dar o número do seu cartão de crédito? Ao menos em teoria, as respostas sim construiriam uma reserva de positividade que, ao final do roteiro, resultaria em doações quando estas fossem requisitadas. O problema, na realidade, era que os roteiros de padrão sim vinham dando índices de retorno ruins havia anos. Todos os passos eram sim, mas a resposta final era invariavelmente não. Então Ben leu o livro de Jim Camp, Start with No, em meu curso e começou a se perguntar se o não poderia ser uma ferramenta para impulsionar as doações. Ele sabia que seus colegas no setor de arrecadação dificilmente aceitariam a ideia de oferecer a potenciais doadores uma maneira de desligar o telefone sem ressentimentos. Isso iria contra anos de treinamento. Mas Ben é um cara inteligente. Então, em vez de mudar todos os roteiros, ele solicitou que um pequeno grupo de sua base de arrecadadores testasse no mercado um roteiro orientado para o não. Arrecadador de fundos. Alô, posso falar com o Sr. Smith? Sr. Smith. Sim, é ele. Arrecadador de fundos.
Estou ligando do comitê XYZ e gostaria de lhe fazer algumas perguntas importantes sobre como vê nossa economia hoje. O senhor acha que, se tudo ficar como está, os Estados Unidos terão melhores dias pela frente? Senhor Smith, não, as coisas só vão piorar. Arrecadador de fundos. O senhor vai ficar sentado vendo o presidente Obama assumir a Casa Branca em novembro sem lutar contra isso? Senhor Smith, não, eu vou fazer o que puder para que isso não aconteça. Arrecadador de fundos. Se o senhor quiser fazer algo hoje para assegurar que isso não aconteça, pode ajudar o comitê XYZ, que está trabalhando duro pelas pessoas que pensam como o senhor. Você percebe como ele troca claramente o sim pelo não e se oferece para aceitar uma doação se o senhor Smith quiser? Isso põe o Sr. Smith no controle. Ele está no comando. E funciona. Em uma virada notável, o roteiro orientado para o não obteve um índice de retorno 23% maior. A única parte triste da história de Ben é que, apesar da imensa melhora nos resultados, ele não conseguiu que todas as pessoas da equipe de arrecadação de fundos acatassem seu roteiro. Isso ia contra a ortodoxia da prática. E arrecadadores de longa data apreciam o falso conforto do sim. Os gênios quase sempre passam despercebidos quando dão as caras pela primeira vez, certo? Um gênio da negociação que jamais passaria desapercebido é Mark Cuban, o bilionário proprietário do time de basquete Dallas Mavericks. É dele uma das melhores frases sobre negociação que sempre cito para meus alunos. Todo não me aproxima mais de um sim, mas então lembro a eles que extrair esses nãos no caminho para o sim nem sempre é fácil. Há uma grande diferença entre fazer seu interlocutor sentir que há espaço para o não e realmente levá-lo à negativa. Às vezes, se você fala com alguém que não está escutando, a única maneira de abrir a cabeça desse interlocutor é antagonizá-lo para ele dizer não. Uma ótima maneira de fazer isso é rotular de maneira equivocada uma emoção ou um desejo da outra parte. É possível expressar algo que você sabe que está totalmente errado, como: parece que você está muito ansioso para sair de seu emprego, quando é óbvio que a pessoa quer ficar. Isso a força a escutar e abre espaço para que corrija você dizendo: não, não é isso, é assim. Outra maneira de forçar o não em uma negociação é perguntar à outra parte o que ela não quer. Experimente uma frase assim: vamos falar sobre aquilo para o qual você diria não. Nesse caso, as pessoas se sentem confortáveis para dizer não, porque parece autoproteção. Depois que você as induz ao não, elas ficam muito mais abertas a novas opções e ideias. O não, ou a ausência dele, também serve como uma advertência, um canário em uma mina de carvão. Se, apesar de todos os seus esforços, a outra parte não disser não, você está lidando com uma pessoa indecisa, confusa ou que esconde alguma coisa. Em casos assim, é preciso encerrar a negociação e se retirar. Pense nisso da seguinte maneira: nenhum não significa avanço zero.